Um brasileiro pode estar correndo risco de vida dentro da China por mostrar aquilo que muita gente tenta esconder. Nesse vídeo você vai entender por que um influenciador brasileiro de apenas 22 anos começou a incomodar defensores do governo chinês, grandes páginas da internet e até pessoas poderosas, tá? Enquanto muita gente pinta a China como um paraíso futurista perfeito, Nando Voyager, ou Voyager, agora se me perdoa a pronúncia, Nando, ele resolveu mostrar um pouquinho aí do outro lado aí que quase ninguém comenta, né? E o mais bizarro é que aparentemente ele faz isso dentro da China, tá? Morando dentro da China. Hoje você vai conhecer as denúncias polêmicas envolvendo censura, controle estatal, supostas delegacias secretas espalhadas pelo mundo e até acusações de influenciadores pagos para defender o regime chinês. E conforme o canal dele cresce, as ameaças também aumentam. Então já fica aqui até o final porque essa história é bem mais pesada e perigosa do que parece. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Nando Voyager, ele é um influenciador digital e empresário brasileiro de apenas 22 anos, que ele ficou extremamente conhecido nas redes sociais, lá no Instagram, né, principalmente, por mostrar os bastidores políticos e o cotidiano aí da China, né, o país onde ele vive atualmente. Mas o fato dele morar lá não faz dele um desses influenciadores que aparecem aí na internet exaltando o regime chinês de forma suspeita, né, muito pelo contrário, né, o Fernando ele vem ganhando cada vez mais credibilidade justamente por produzir conteúdos que batem de frente com as narrativas oficiais do governo chinês e também com a de influenciadores aí, né, e parte da mídia que demonstram um alinhamento ao regime de Xi Jinping. Tem alguns influenciadores aí, vocês devem até saber já quem, né, que se você chutar o saco do Xi Jinping, você acerta a boca dele, cara. Porque o negócio é absurdo como a China é perfeita, né? A gente tem que tirar o chapéu mesmo para esse desenvolvimento, né? Para essa potência econômica que é a China. Isso aí é mesmo, não tem como negar, mas falar que é mil maravilha lá também, que você não tem um controle extremamente autoritário lá, aí é um pouquinho difícil também você tentar passar pano para isso, né? Mas antes de se estabelecer na China, o Fernando ele já tinha rodado boa parte do mundo aí, mesmo sendo tão novo, tá? O próprio Nando aí conta no Instagram que saiu do Brasil aos 18 anos, levando apenas uma mala e um sonho. E dá pra dizer que em pouco tempo o cara viveu bastante coisa. Nesses últimos 4 ou 5 anos, o brasileiro ele já passou por mais de 30 países. Hoje ele parece estar talvez um pouquinho mais sossegado aí pela Ásia, mas ninguém sabe até quando, né? Principalmente por causa desses vídeos que ele vem publicando aí e que provavelmente não estão agradando nada o governo chinês. Além de criador de conteúdo, né? O ex-mestre aí de LoL, sim, o cara já foi um dos melhores jogadores aí do Brasil, talvez até do mundo, né? Também atua no meio corporativo, né, e possui registro como empresário em Hong Kong. Essa vida de viajante já faria o conteúdo dele chamar a atenção por si só. Mas o que realmente está fazendo o Nando passar e ultrapassar os 600 mil seguidores, né, e continuar crescendo só no Instagram, foi a coragem dele de morar na China e ainda assim bater de frente, né, com a narrativa construída pelo Partido Comunista Chinês. Grande parte dos vídeos dele gira em torno de geopolítica e do impacto aí das ações da China no cenário internacional, principalmente aqui no Brasil. O Nando ele fala bastante sobre a influência econômica chinesa no nosso país e no resto do mundo, faz denúncias, critica também a mídia tradicional por segundo ele, ter se alinhado ao grupo de Xi Jinping, além de levantar suspeitas sobre um possível financiamento de influenciadores brasileiros para poder passar uma imagem bem positiva da China por aqui. E isso sem contar, é claro, outras denúncias ainda mais polêmicas que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Olha esse vídeo aqui, por exemplo, né, onde ele explica uma situação bem curiosa e que quase ninguém comenta. Segundo o Nando, para casar na China você precisa ter praticamente R$500 mil aí, senão o casamento aí simplesmente não acontece. É claro, convertendo aqui para reais, né? Lá eles não, lá se não me engano é yuan, né? Yuan, é isso? A moeda chinesa? Bom, isso por conta aí de uma série de exigências e pressões culturais. E o pior é que além de não conseguir casar por ser pobre, né, a pessoa ainda vira motivo de piada, né? Mas eu vou deixar ele mesmo explicar aqui porque fica mais fácil de entender. Antes de casar, o homem deve pagar o que se chama de Kaili, um pagamento que a família do noivo deve fazer para a família da noiva antes do casamento. Dependendo da região e da beleza da mulher, pode ultrapassar facilmente R$200 mil. Então vamos lá, são R$200 mil somente para casamento. O homem ainda tem que pagar a festa, o carro e ter apartamento no nome próprio. Pra você ter ideia, houve um caso que um chinês da província de Jiangxi reportou ao governo que precisaria de R$500 mil para ser capaz de casar
casar, sendo que ele mesmo tendo um trabalho bom, ganhava sequer 4 mil reais por mês. Agora faz a conta, são quase 10 anos de salário sem gastar um centavo com absolutamente nada. Mas então você me pergunta, de onde veio esse dinheiro? Bom, o dinheiro veio dos pais do homem. São os pais que trabalharam a vida inteira em fábricas e lavouras, guardando cada centavo durante 20, 30 anos para o filho ser capaz de casar. Tem pai que se endivida, tem pai que vende a casa, porque se o filho não casar, a vergonha cai sobre a família inteira. E não para por aí. Depois de casado, o homem chinês tem o dever de trazer os pais para morar com ele quando ficam velhos. Aqui quase não existe aposentadoria para trabalhador rural. O homem chinês sustenta a esposa, os filhos e até os pais idosos. Tudo ao mesmo tempo. Fernando também fez um vídeo sobre a recente visita de poderosos norte-americanos à China para poder tratar de assuntos econômicos. Ele mostra como Xi Jinping, de certa forma, consegue censurar até os Estados Unidos, né, além de agir de maneira estratégica na economia. Além disso, o brasileiro critica o Brasil por não saber jogar esse jogo e apenas abrir as pernas para os chineses. Praticamente a metade da economia americana pousou em Pequim ontem. Enquanto o governo brasileiro abre as pernas para a China, o Trump trouxe o Elon Musk e os donos da Apple, Nvidia e mais 14 empresas para usar como poder de negociação. Só que o problema é o seguinte, antes mesmo do Trump sequer pisar em Pequim, o governo chinês já alertou direto e reto sobre os 4 assuntos proibidos, as chamadas linhas vermelhas. Basicamente são os assuntos sobre a questão de Taiwan, os direitos humanos, falar sobre o sistema político chinês e direito ao desenvolvimento. Então basicamente o governo chinês disse o seguinte, você pode fazer negócio, mas não pode discutir a soberania chinesa. Fernando também falou num novo vídeo aí sobre uma curiosidade que muita gente tem, né, o que acontece quando algum chinês fala mal do governo. O influenciador dá a entender que a censura por lá é pesada mesmo, né? Se um chinês publica algo criticando o governo, o post logo é apagado e se continuar com a gracinha, né, a conta pode até ser excluída. E se insistir nas críticas, aí a situação piora, né, ainda mais, podendo até render uma visita aí nada agradável da polícia. Vamos lá, se você é chinês e publica qualquer coisa crítica ao governo nas redes sociais, o seu post vai ser excluído em minutos pela inteligência artificial. E se você persistir, a sua conta é suspensa. E se mesmo suspensa você continuar enchendo o saco, você pode receber uma, entre aspas, visita da polícia. O que eles chamam, entre aspas, tomar chá, que é basicamente um aviso informal. Aí caso você depois tenta organizar qualquer tipo de protesto, mesmo que online, as consequências serão muito mais graves, como por exemplo detenção, interrogatório, em casos extremos, desaparecimento temporário. Voltando a falar sobre o poder chinês pelo mundo e suas estratégias, o Fernando ele comentou uma notícia que já não é tão nova, né, mas quase não aparece aí na grande mídia. O fato da China possuir delegacias secretas espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Segundo ele, muitas dessas delegacias ficam camufladas em restaurantes ou outros tipos de comércio e servem para levar chineses que estão fora do país de volta para a China. Quase que um Gugu de volta para minha terra. O Nando ainda diz que existe uma pressão psicológica muito forte sobre esses chineses que, mesmo sem querer retornar, acabam sendo praticamente obrigados a voltar. Até o FBI já confirmou. Em 2022, a ONG Safeguard Defenders descobriu que a China montou pelo menos 102 delegacias de polícia clandestinas em 53 países. E sabe como que eles descobriram? É porque a própria mídia estatal chinesa se gabou. Eles publicaram matérias comemorando a inauguração e acharam que ninguém ia ler. Mas as pessoas descobriram. E o Brasil está na lista. Essas delegacias escondidas funcionam dentro de restaurantes chineses, associações comerciais e escritórios comuns. E você pode literalmente estar passando na frente de uma dessa todo santo dia sem perceber. Nando também faz denúncias pesadas sobre acordos de cooperação entre veículos de comunicação brasileiros, como por exemplo o Grupo Globo e conglomerados de mídia estatais chineses, né, afirmando que a mídia nacional omite vários problemas internos da China. Ele mostrou aí como exemplo um encontro entre representantes do conglomerado chinês e o dono da Globo em 2019, onde supostos acordos teriam sido firmados naquela ocasião. Será que é por isso que a emissora paga tanto pau assim para os chineses, né? Quase nunca fala mal deles? Todo domingo à noite, o Fantástico tá fazendo matéria atrás de matéria mostrando a China como o futuro do mundo. Eu moro aqui na China e vou te contar o que tá por trás de tudo isso. Então vamos lá. Em 2019, o dono da Globo se reuniu pessoalmente com o presidente do conglomerado de mídia estatal chinês e assinaram um acordo de cooperação. A partir daí, a Globo começou a exibir conteúdo produzido diretamente pela TV estatal chinesa. E um dos primeiros exemplos foi a propaganda sobre o lockdown em Wuhan, exibida para 100 milhões de brasileiros, sem informar que era conteúdo do governo chinês. Sempre positivo, nunca mostra a censura, os ataques de vingança e nem mesmo a tortura de animais. E o motivo disso é muito simples. A Globo tem um acordo assinado com o governo chinês. Então, obviamente que eles não vão poder falar essas coisas negativas. É como se eu estivesse falando mal do meu próprio patrão. Não existe isso. O influenciador também cita produtores de conteúdo brasileiros, que supostamente seriam pagos pelo governo chinês para poder divulgar apenas uma visão positiva, moderna e próspera da China. Ele até usa como exemplo, né,
é as críticas que vem recebendo por conta dos vídeos onde expõe esse tipo de situação. Fiz um vídeo que viralizou recentemente. Nesse vídeo, basicamente, eu falei que se você fizer críticas ao governo chinês, você pode sofrer riscos e consequências severas. Logo após isso, vieram dezenas de influenciadores brasileiros querendo me desmentir. Mas antes de eu te mostrar a fonte, vamos falar um pouco sobre esses influenciadores que fazem conteúdo 100% positivo sobre a China. Nunca faz uma crítica, nunca um problema, tudo aqui é perfeito. Inclusive, veio um comunista assumido com o argumento: eu moro na China há 10 anos. Repetiu isso umas 5 vezes, como se morar no lugar por 10 anos te transformasse em autoridade moral, sendo que o ditador mora no próprio país a vida inteira e nem isso faz ele ter razão. Esse mesmo cara me chamou de moleque, zombou do meu trabalho honesto que eu fiz na Austrália ano passado na construção civil. Trabalho honesto que eu fiz. E aqui que você entende quem são essas pessoas de verdade. Eles dizem que defendem o trabalhador, que defendem o povo, mas quando vem um brasileiro de verdade, que botou a mão na massa, que suou, que construiu, eles zombam, riem e chamam de moleque. Eles não protegem o trabalhador, protegem um regime autoritário. O operário chinês que trabalha 72 horas por semana, eles não mostram. Eles mostram o quê? Os prédios, as luzes e a tecnologia que somente 5% dos chineses têm acesso. Tem vídeo do Nando aí falando sobre possíveis ataques terroristas que a China esconderia, sobre a suposta intolerância religiosa aí que existe por lá e várias outras questões aí, situações bem polêmicas. Tudo isso mostrando como o governo de Xi Jinping tenta controlar absolutamente tudo. Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, vale a pena dar uma olhada lá, né? Seguir o cara, o Instagram dele é @NandoVoyager. E claro que com todos esses exposeds, muita gente passou a apoiá-lo, né? Mas sempre aparecem aí, talvez, essa galera mais alinhada aí ao comunismo, né? Ao comunismo chinês, inclusive, né? Para poder encher o saco. Muitos questionam aí porque ele continua morando lá, mesmo criticando tanto o governo chinês. Só que o pior de tudo são as ameaças, né? Fernando afirma que já recebeu até ameaça de morte, tá? Ele diz que mostra os lados ruins, né? Mas também fala das partes boas da China, né? Que pretende continuar expondo tudo que ele vê lá. Mesmo assim, muita gente fica preocupada aí com a segurança dele. Como falei, né? Tem esquerdista aí ameaçando o cara, né? Às vezes até basta, sei lá, um maluco só para uma tragédia acontecer. Fora o próprio governo chinês, né? Que aparentemente poderia, sei lá, fazer ele dar um sumiço aí do nada, né? De repente, não? Já que o controle por lá é tão pesado, né? Não sei, talvez ele ainda esteja pequeno, não esteja incomodando tanto assim, mas na hora que ele começar a encher um pouquinho o saco aí do governo chinês, aí eu não digo nem que ele talvez suma, mas talvez uma deportação assim, acredito que pode acontecer, tá? Mesmo assim, Nando diz aí que não se preocupa tanto, né? Prefere continuar falando a verdade, seja mostrando o lado bom ou o lado ruim da China, tentando influenciar as pessoas da melhor forma possível e mostrando a realidade como ela é. Bom, tomara que ele consiga continuar fazendo esse tipo de conteúdo, né? Mostrando ali o que acontece na China de verdade, né? Sem passação de pano, igual a gente vê aí alguns influenciadores que realmente parece que a China é mil maravilhas e a gente sabe que na realidade não é assim, né? Então eu não tô nem dizendo que a China é uma desgraça, não, cara. Deve ter muita coisa boa na China. Eu, inclusive, ouço falar muito bem, por exemplo, da segurança na China, né? Dizem que na China o controle lá é tão rígido, o controle estatal é tão absurdo até. Dizem que se você, sei lá, roubou alguma parada, é coisa de pouco tempo a polícia já tá batendo na sua porta aí, porque sabe quem você é. Tem câmera por tudo quanto é lado, e essas câmeras têm rastreamento ali para poder rastrear, né? Traquear onde você tá indo. Então, esse tipo de controle, de certa maneira, tem seus lados bons, se a gente pode dizer assim, mas a que preço, né? Então, assim, o preço da liberdade é uma vigilância constante, né? Na China, você não tem essa liberdade, por outro lado, você tem todo esse lado bom, se a gente pode dizer assim. Tem gente que prefere, né, ter talvez esse controle maior, esse controle estatal sobre a sua vida, né? Aqui no Brasil a gente já tem bastante também, né? E a gente não tem nem de longe a segurança e as coisas positivas que existem na China, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de balança, né? Até onde você vai aí, até onde você venderia a sua liberdade para ter mais tranquilidade, né? Tem gente que, cara, se for para eu ter tranquilidade financeira, eu vendo a minha alma, eu vendo a minha alma para ter uma tranquilidade financeira, segurança, moradia, saúde, né? Agora tem gente que não, ele quer ter a liberdade, mesmo talvez estando num país um pouco pior, digamos assim, mas quer ter pelo menos a liberdade de poder xingar alguém, de poder, não só xingar, né? Poder criticar, a gente pode dizer assim, de poder criticar o governo, por exemplo, né? Então, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem aí um país desenvolvido e você tem uma liberdade de expressão absurda, né? Você pode xingar, criticar o governo e expor as suas ideias sem saber que você não vai sumir do dia pra noite, né? Lá na China já não é muito bem assim, né? É o que parece. E como eu disse, né? Vão lá no perfil dele lá, porque tem bastante coisa legal lá para quem tem essa curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a China, né? Mas aí, o que você acha, né? Você acredita que ele tá exagerando sobre o governo chinês, né? Ou que o governo chinês tem todo esse controle pelo mundo mesmo, né? Comenta aqui embaixo, você acha que ele pode, de repente, em algum momento se ferrar por conta desses vídeos aí? Enfim, né? O que você acha desse cara aí? Tá sendo maluco? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.